A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais um dia, com Todo Dia com Cristo. Aqui é a missionária Mônica Carvalho e eu já quero te pedir para você curtir esse vídeo. Tira só um segundo, compartilha, curte e se você gostar, você se inscreve, amém? Hoje estou passando aqui para deixar uma palavra novamente que nos confronta. Está no livro de Jó 42. Em Jó 42, no versículo 5, diz assim a palavra: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Glória a Deus. Hoje a gente observa nessa palavra. O livro de Jó é um livro que também conhecemos, está inserido em um livro poético, devido à sua narrativa, devido à sua escrita. E a história de Jó, ela é muito conhecida. Ela nos traz muitas lições e esse capítulo ele já está chegando no final, né, da sua história, no final de tudo que ele estava passando. O capítulo 42 é o capítulo da restauração, é o capítulo que nos traz uma verdade. Porque o que Jó passou, as provações que ele passou, nós sabemos muito bem que muitos de nós não suportaríamos, ou talvez ninguém dessa geração suportaria. Jó passou por muitos problemas, passou por um luto de 10 filhos. Jó passou um período de perdas irreparáveis. E Jó, ele era crente. Jó, ele adorava a Deus. Jó conhecia a palavra, conhecia Deus. E o que eu acho interessante é que o texto diz que quando ele começa a perder, ele perde tudo em um único dia. E a resposta dele, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não blasfemou contra Deus. E é claro que Deus, ele se agrada de um coração grato, de um coração não murmurador, de um coração perdoador, de um coração paciente. E Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele glorificou a Deus na provação. Ele glorificou a Deus no luto. Quando ele perdeu os 10 filhos, foi essa resposta que ele deu. E nós sabemos, ao ler o texto, que o inimigo, né, os anjos de Deus vieram entregar, falar o relatório sobre tudo que estava acontecendo. E a Bíblia diz, o texto fala que o diabo, né, Satanás, veio no meio com eles também. E Deus perguntou, né, de onde ele vinha, e ele disse de arrodear a terra e de passear por ela. E o próprio Deus disse: vistes meu filho Jó, homem íntegro, justo. E o que, na verdade, o que Deus estava querendo fazer não era atiçar o inimigo, para o inimigo poder atacar, né, Jó. Não, essa não era a intenção de Deus. A intenção que Deus tinha era de coisas muito mais profundas. Quando você lê o capítulo 42, que você vê lá no início do capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Deus estava, a intenção de Deus era testar o seu filho Jó. Era de verdade o que Deus queria, era ter uma experiência mais profunda. Deus queria
que Jó o conhecesse verdadeiramente. Deus queria que Jó o conhecesse na profundidade. E isso, muitas das vezes, ele só é concretizado em provações fortes. Então, eu já quero te dizer, aqui, mediante a palavra do Senhor, que se você está passando situações difíceis, situações que você olha e não está vendo solução, você está passando por perdas, você tem perdido muita coisa, você está sofrendo, você tem passado por lutas que muita gente não conseguiria passar. E eu sei que a gente passa um período que a gente não questiona, mas devido à provação já se estender, chega um período onde começamos a questionar a Deus. E eu te pergunto hoje, você tem questionado a Deus por essa provação, por essa luta, por essa aflição que você tem passado? E o que aconteceu com Jó foi uma experiência profunda. Porque Jó chegou em um momento, além de perder filhos, de perder terras, de perder seus bens, da sua esposa não suportar a prova, olhar para ele, questioná-lo: onde está o teu Deus? Que Deus é esse? E a gente sabe que quando passamos esses momentos de provação, nós somos questionados. Algumas pessoas de dentro da nossa casa questionam: mas agora você não é crente? Mas agora você não é cristão? Por que você está passando por isso? Não era para estar passando por isso. Mas nós devemos receber essas críticas, nós devemos ouvi-las e nós devemos nos calar, ficarmos em silêncio. Não adianta buscar resposta para perguntas que só o Senhor é que sabe. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Nossos planos, nossos projetos, que nós entregamos tudo na mão dele. Então eu quero te dizer, através desse vídeo, que você precisa aguentar, você precisa suportar, você precisa ainda com pouca força guardar a fé, guardar a palavra. E se você puder, você glorifique, cante a ele nesse processo difícil que você está passando. O que Jó fez, chegou um certo momento em que ele também foi questionar, devido aos amigos que também o apontaram. Os amigos dele queriam acusá-lo de que ele estava pagando preços de pecado, que ele estava em pecado, por isso que ele estava passando e sofrendo daquela maneira. E eu quero te dizer que nem sempre as provações faz parte de consequências de pecado, mas provações é a pedagogia de Deus para nos ensinar a ser melhores, a ser mais crente, a ser mais fiel, a ter profundidade com Deus, a conhecê-lo verdadeiramente. Quando Jó perdeu tudo, o inimigo tocou na carne dele, na saúde dele. E agora Jó também fica enfermo de uma enfermidade como as chagas, uma lepra no seu corpo. A palavra diz que ficou apenas Jó e um caco de telha. Era o que Jó tinha naquele momento. A sua companhia, na verdade, não era mais a esposa, né? A sua companhia, na verdade, era simplesmente aquele caco. Era a única coisa que ele tinha para dar um conforto de coçar aquelas chagas. Jó chegou no fundo do poço. Jó chegou no limite de um ser humano, o que o ser humano pode suportar ou a maioria não suportaria. Mas o que é mais lindo na história de Jó é o que Deus estava preparando para ele. Era o que Deus tinha para a vida dele. E no final, ele disse a Deus:
Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te vejo, agora eu te conheço, agora eu te vejo, eu te conheço. E nesse momento ele se humilha. A Bíblia diz que ele se arrepende de muitas coisas, de ter questionado, ele se arrepende de um certo momento, ele ali pensar que ele tinha pecado, que ele tinha feito coisas que não tivesse agradado a Deus. Mas não, meus irmãos, Jó não fez nada que desagradou a Deus. O que Jó estava passando era um processo para que pudesse Deus ser revelado a ele, a sua onisciência, o seu poder, a sua presença, tudo o que Deus é. Deus estava se revelando a Jó. E o objetivo e o projeto de Deus foi completo e concluído. E o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia! O cativeiro de Jó foi totalmente mudado. Jó teve tudo em dobro. Então você tem que suportar o processo, tem que suportar as provações que você está passando, as lutas que está enfrentando. O máximo que você puder, glorifique a Deus. O máximo que você puder, você louva hino, você ora, dobra os joelhos, fecha a porta do teu quarto, ora ao Senhor em secreto. Porque tem o tempo, Eclesiastes diz que para tudo tem um tempo determinado. Há tempo para tudo embaixo do sol. Então há um tempo de chorar, mas também há um tempo de se alegrar. Há um tempo de sorrir. E para Jó chegou o tempo. E Deus restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza de que tudo que passamos em provações, o Senhor nos restaurará. O Senhor tem nos restaurado. Então se prepare para um novo tempo. Se prepare para uma restauração. Uma restauração completa que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Antes era um Deus desconhecido, entre aspas, ele não tinha experiência com esse Deus. Ele apenas o conhecia de ouvir falar. E eu te pergunto, você já teve experiência com Deus? Ou você só conhece Deus de ouvir falar? E é isso que eu quero hoje te falar. Esse processo, esse vale, esse deserto, é para que Ele se revele a você. O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer se revelar a você. Glorifique o nome dEle. No tempo dEle, Ele colocará tudo no lugar e restaurará a sua sorte. E será uma restauração em dobro. Tudo aquilo que você perdeu, você vai ser restaurado em dobro. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. A paz do Senhor.